Filipenses capítulo 3. Que nos diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne. Ainda mais eu. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus vô-lo revelará. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos ler um pouquinho mais. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Essa é considerada a carta de alegria. Alguns entendem que, se puder resumir essa carta, ela seria a experiência cristã normal. Nas cartas de Paulo, são 3 epístolas, temos 2 cartas que mais representam a ele, sua personalidade, sua intimidade com o Senhor, sua dor, seu sofrimento. Ele raramente fala de si, é um homem que conhece a cruz, mas aos mais íntimos ele acabou externando algo da sua pessoalidade, segundo aos Coríntios e Filipenses. E, embora Paulo estivesse preso, você não vê ele melancólico, depressivo, pedindo oração para Deus livrá-lo do sofrimento em si. Não que ele amasse o sofrimento,
mas que ele entendia tanto do amor do Senhor, da soberania do Senhor, que a sua grande expectativa era conhecer o Senhor e honrar Cristo onde quer que o Senhor o colocasse. Ele aprendeu a dar fruto em toda e qualquer situação. Tanto que ele diz, os da casa de César vos saúdam. Os da casa de César eram aqueles soldados romanos que trabalhavam, alguns aprisionados foram aprisionados com Paulo. São frutos da pregação do Evangelho, da vida de Paulo, quando ele estava encarcerado. Lá Paulo frutificou. Então é muito bom a gente ver a nossa maneira de seguir, de viver hoje, com essa perspectiva de Paulo, a partir do trono de Deus, que nada está fora do controle do Senhor. Isso traz um consolo, um alento, um encorajamento para todos nós que porventura estivermos passando por alguma desilusão, sofrimento, decepção. E agora Paulo escrevendo essa carta, onde a palavra alegria aparece várias vezes, diferente da carta aos Coríntios, que aparece lágrimas várias vezes. Lá Paulo está com o coração dilacerado, de dor, de tristeza, tanto pela divisão dos Coríntios, como os pecados cometidos, dos males entendidos, da falta de obreiros maduros. E aqui Paulo está cheio de alegria. Essa igreja da Macedônia, Filipos, embora seja uma igreja simples, foi pioneira ali quando Paulo chega na Europa, pregando o evangelho especialmente às mulheres, se tornou um consolo para Paulo. Mas aonde quer que Paulo viajasse para pregar o evangelho, ele era perseguido pelos judaizantes. Alguns se diziam cristãos, mas se infiltraram na comunhão da igreja em Jerusalém e passaram a viajar. Estava apregoando o judaísmo, especialmente a circuncisão. Em Atos 15 nós vamos ver isso, né, que vários visitaram as igrejas dos gentios e diziam que se eles não circuncidassem, de maneira nenhuma eles estariam salvos. Eles tinham que se circuncidar e guardar os ritos mosaicos. Então isso tornou um grande transtorno no ministério de Paulo. Depois que Paulo fala várias coisas, especialmente coisas centrais nessa carta, ele agora chega ao capítulo 3, ele diz, acima de tudo, no demais, irmãos meus, alegrem-se no Senhor. Muito interessante que Paulo já tinha falado, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Em outras palavras, a alegria é uma decisão do coração. Eu fiquei impressionado com C.S. Lewis, quando certa vez disse que ele acreditava que existiam duas classes de pessoas na sociedade. As felizes e as infelizes, ou as alegres e as tristonhas. Mas depois de muitos anos, lidando com a sociedade, ele como um grande escritor, um pensador, ele atualizou esse pensamento dele. Ele dizia que entendeu que existem de fato duas classes na sociedade, as que querem ser felizes e as que preferem viver uma vida melancólica, tristes. Em outras palavras, nós não produzimos alegria, mas antes de tudo, alegria é uma decisão. Quando ele diz alegrai-vos no Senhor, o Senhor é a fonte da nossa alegria, mas nós devemos colocar toda a nossa expectativa de alegria, não nas coisas terrenas, não nas circunstâncias quando tudo estiver bem, porque pode ser que nunca estará bem, ou teremos alguns momentos de controle ou de contentamento na vida. Mas o fundamento, o alicerce da alegria é o próprio Senhor. Como dizia Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Então é da presença do Senhor, uma vida na aprovação do Senhor, uma vida que tem a Deus como sua fonte de todas as respostas às suas necessidades. Ele é a origem da nossa alegria. Mas, sobretudo, a alegria também é uma decisão. É essa união da perfeita vontade de Deus com a escolha humana de querermos ser 100% contentes no que Ele tiver para cada um de nós. Porque alguns foram mártires, outros foram perseguidos, outros foram desterrados. Nós temos adversidades imensas na história da igreja, mas ainda assim, eles exalavam o perfume de Cristo por onde quer que passavam. Porque eles não tinham outra expectativa a não ser viver para a glória de Deus. Alegrai-vos no Senhor. Quando nós temos outras metas, outros propósitos, outras expectativas de vida,
e perdemos a nossa, entre aspas, fonte de alegria, então, nossas emoções, nosso estado mental, de alma, às vezes é como aquele dia de verão, tempo instável, sujeito a chuvas e trovoadas. Você tem uma notícia boa, a conta, o saldo melhorou, você recebeu uma boa ligação, uma promoção, que alegria, o Senhor está respondendo minhas orações. Mas se teve o contrário, alguma adversidade, meu Deus, por que está permitindo isso? Que mal que eu fiz? Será que eu estou em pecado? Então, muitas vezes, é uma falsa alegria que nós conhecemos. Nós ainda não conhecemos a verdadeira alegria. A alegria é uma pessoa. A alegria, Paulo vai descrever um pouco dessa alegria. Um homem que está preso, brevemente sentenciado à morte, e ao mesmo tempo fala para os cristãos, alegrai-vos no Senhor. Ou seja, está cheio do Espírito Santo, está cheio de alegria, porque ele viu o sentido da vida. Ele viu a soberania do Senhor. É como dizia Billy Graham, fiquem tranquilos, eu li o final do livro e eu vi que vai terminar tudo certo. O Senhor venceu, vai tudo dar certo. Que coisa maravilhosa. Quando nós olhamos para Paulo, era um homem que consolava aqueles que estavam ao seu redor. A gente pode intercalar esse texto com 2 Coríntios capítulo 1, onde Paulo abençoa Deus, logo no versículo 1 da segunda carta, capítulo 1, dizendo, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o nosso Pai. Ele é o Deus de todas as misericórdias e Pai de toda consolação. E diz que ele nos consola com essa consolação proveniente da comunhão do Pai com o Filho e no Espírito Santo, em todas as nossas tribulações, para que por meio dessas consolações possamos consolar os que estiverem passando por tribulação. Em outras palavras, o seu sofrimento, a sua dor, a sua luta não tem a ver diretamente com você. Tem a ver com Cristo, tem a ver com o propósito de Deus. É um caminho do Senhor alargar o nosso coração para que a graça abundante, o amor do Senhor, sua consolação, passe por meio de nós e possa alcançar outras pessoas. Deus ainda anda na terra, abraça pessoas, cura pessoas, visita o pobre, a viúvo, o necessitado, o estrangeiro, por meio daqueles que interpretaram a sua tribulação, a sua dor, a sua luta, segundo a perspectiva de Deus. Assim como foi com Jó, né? Não tem a ver com Jó em si. Existiu uma batalha. E Jó se tornou o livro de maior encorajamento em toda a história da humanidade. Em meio à dor, à incompreensão, à irracionalidade de tudo que ele está passando, o meu servo Jó, o seu chama Jó assim. O autor Kemp Morgan, no comentário de Oséias, falando do coração de Deus, ele usou uma frase tão maravilhosa, tão profunda, ele diz assim, Deus interpreta a si mesmo por meio dos sofrimentos que permite os seus servos passarem. Ou seja, quando nós passamos por sofrimento, especialmente aqueles que oram, ó Deus, faça a sua vontade em nossa vida, Deus passa a interpretar a dor do seu coração para você. De maneira que o seu sofrimento pode ser apenas o eco do sofrimento de Deus. Manda Oséias se unir uma mulher que estava em prostituição, e aquela era uma maneira de levar a Oséias, que seria um profeta, e era um profeta, interpretar a dor do coração de Deus como um marido que foi traído pela sua esposa. Permite Jeremias profetizar e vai para o cárcere. E Jeremias clama, ai meu coração, meu coração. O que é isso? É a dor do coração de Deus latejando agora no coração de Jeremias. Porque está vendo que o povo vai ser levado cativo, vai ser destruído, e ainda assim o povo continua obstinado, sem querer ouvir a Deus. Moisés ora, Senhor, então risca meu nome do livro do teu livro. Moisés está intercedendo ali, representando o Senhor, porque ele encarnou em si a missão de um intercessor que seria o Senhor lá no Calvário. Aquilo representa exatamente o sentido do que é um intercessor. Não é apenas alguém que ora, é alguém que geme. Não apenas geme, mas ele está disposto a morrer
pelo propósito de Deus em benefício do alvo de Deus, que seria ali o seu povo. Paulo também fala aos Romanos 9, eu preferia ser cortado o seu privilégio da sua herança como judeu e a sua salvação, do que ver os seus compatriotas se perdendo porque eles têm zelo por Deus, porém sem entendimento. É praticamente a mesma oração de Moisés. São homens que experimentaram a dor do coração de Deus. Assim eram os profetas. E assim são aqueles que também orarem, seja feita a tua vontade na minha vida. Pode ser que o Senhor chame você, ainda que seja um jovem. Foi assim que ele chamou Jeremias, né? Um jovem, estava sendo criado para ser um sacerdote, mas foi chamado para ser um profeta. E ele dá uma visão a Jeremias, que ele vê uma vara de amendoeira com frutos, com flores, e o Senhor fala, viste bem, porque eu zelo para cumprir a minha palavra, mostrando que o povo seria levado cativo. Iria para a Babilônia, porque depois ele dá uma outra visão para Jeremias, que ele vê uma panela fervendo que vinha do norte, mostrando o juízo de Deus que vinha do norte. Jeremias, quando vê aquilo, ele entra em agonia. Aí ele vai profetizar. Quando ele vai profetizar, ele é contrariado, passa a ser perseguido e vai ser preso. Mas toda a palavra de Deus se cumpre. Quando nós encontramos Paulo, um homem inflamado pelo amor de Deus, pela sua vocação, ele não tinha mais a sua vida por preciosa, contando que cumprisse então o seu ministério. Então ele vai dizer, quanto ao mais, irmãos meus, alegre-se no Senhor. Ele diz, o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Se fosse para ficar, para servir melhor, já que eles eram a coroa do ministério de Paulo, Paulo ficaria. Mas ele diz que se ele parte, seria infinitamente melhor partir e estar na presença do Senhor. Então você vê um homem totalmente despojado, que não está preso a nada, e nem a si mesmo. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrem-se no Senhor. Para mim não é penoso escrever para vocês as mesmas coisas. Isso é segurança para vocês. Claro que as mesmas coisas é o Evangelho. É a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus, ou seja, não pregue absolutamente mais nada. Se apenas alguém se levantar na Assembleia dos Irmãos e ler a Bíblia, já está fazendo uma grande... Não precisa falar mais nada. Só não adiciona nada às Escrituras. Paulo falava as Escrituras e recomendou a Timóteo. Prega as Escrituras. Prega a palavra. Ali a palavra é o Logos de Deus. O que Deus se propôs a revelar. Há tempo, fora de tempo. Porque viria tempo que os homens não queriam dar ouvido à verdade, mas vão amontoar para si mestres segundo as suas concupiscências. E aí, no lugar da graça, vai entrar a libertinagem. Paulo está falando as mesmas coisas. E hoje nós precisamos, novamente, reler, falar e aplicar as mesmas coisas. Chegou aquele tempo que os pais falavam, creio que Leonardo Ravenhill ou Charles Spurgeon dizia que viria um tempo que teríamos que evangelizar os cristãos, pregar o evangelho para crente. E às vezes temos que fazer apelo, né, para as pessoas receberem Jesus como seu Salvador, Senhor da sua vida. No mínimo fazer apelo para recebermos Jesus como nosso fundamento, cabeça, Senhor de todas as coisas. Cuidado com os cães. Paulo, o que é isso, Paulo? Claro, para o contexto deles, essa é uma linguagem muito fácil de ser compreendida. No primeiro século, os cães ainda perambulavam nas ruas de Jerusalém e na Roma antiga. Eram tidos como animais imundos. Eles não habitavam dentro da casa, mas comiam as migalhas do lado de fora. Então eles viravam as latas de lixo, os lixos em si, e tinham que ser enxotados das casas. Então eles não eram bem vistos. E aqui Paulo está ilustrando 3 categorias, né? Ele vai dizer cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros e cuidados com a falsa circuncisão, provavelmente aplicando isso ao mesmo grupo. Eram falsos obreiros que estavam
não na intimidade do Senhor da casa, que hoje é o nosso Senhor Jesus Cristo, o cabeça da casa, que é o corpo de Cristo, mas ficava ao redor procurando tomar vantagem de alguma forma. Eles perturbavam o caminho, seus latidos tiravam a tranquilidade da família. Cuidado com aqueles que vêm pregando qualquer coisa que anule o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Cuidado com aqueles que pregam qualquer ativismo, qualquer sistema de ordem, de culto, de religiosidade, de ativismo ou até de missão, mas que não parta por meio de Cristo, do descanso, da graça. Cuidado com os maus obreiros que vão espoliar o rebanho. Era muito comum se entender o pastor, o bom pastor dá vida pelas ovelhas, o lobo se alimenta, ou os cães, do sangue das ovelhas. Decisões tomadas que não têm em conta a glória de Deus, a unidade e a proteção do rebanho. Mau obreiro é aquele que trabalha, mas faz a obra do Senhor de qualquer maneira, ou segundo a sua própria maneira. Então ele vai gerar um dano terrível à obra do Senhor. Cuidado com aqueles que estão transtornando, ou seja, em nome de fazer a coisa certa, estão gerando um abismo enorme que separa a palavra de Deus com opiniões, a glória de Deus com a desgraça do povo, a paz, o contentamento com o transtorno. Quantas pessoas hoje em profundo caos, dano, dor, porque pode ser que, de alguma forma, sejamos seduzidos a seguir estrelas, movimentos, promessas, como o pecado nos faz, que apregou a liberdade e promove tristeza. Apregou a liberdade e nos tornamos prisioneiros. Então, é muito sutil a conversa da serpente com Eva, que até hoje quer conversar conosco. Nos propõe coisas, caminho mais fácil, atalhos. Mas que depois nós vamos ver que perdemos o essencial, que é a presença do Senhor e a aprovação do Senhor. Cuidado com os cães, ou seja, cuidado com os falsos obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Você vai encontrar na carta aos Gálatas que Paulo estava tão chateado com essa classe de pessoas que viajavam pregando um outro evangelho, que ele chama de falso evangelho, e diz que se alguém pregasse outra coisa, além do que eles já pregaram, que era o evangelho, que seja anátema ou maldito. Ele chega a dizer, eu gostaria que esses aí fossem mutilados, que eles se castrassem, se mutilassem a si mesmo. Já que eles estão pregando a circuncisão, então, pega então o cutilho ou o facão e corta logo o pinto fora, tudo de uma vez. É isso que Paulo está dizendo em outras palavras. Porque eles estão achando que eles vão adquirir favor de Deus pela observância de qualquer coisa que não seja a graça de Deus e o Evangelho. Porque nós é que somos a circuncisão. Então agora Paulo está fazendo a aplicação da tipologia do Antigo Testamento com o que foi cumprido em Cristo e a nova aliança. A circuncisão somos nós. Nós quem? Você vai encontrar Paulo explicando. Nós que adoramos a Deus, a palavra adorar aqui ela é tão ampla, que ela pode envolver liturgia, serviço, culto. Ele está mostrando que, embora os judaizantes achavam que adoravam a Deus, mas era um esforço na carne baseado em dogmas, em regras. E Paulo está mostrando que servir ou adorar a Deus aqui é um estilo de vida, é uma vida consagrada a Deus em todas as suas etapas. Não apenas quando estiver cantando, mas é uma vida consagrada no altar de Deus. E qual era o problema dos judeus aqui, os judaizantes? Eles excluíram a Deus e estabeleceram eles mesmos. O povo judeu, que era o povo de Deus, infelizmente, o que era transitório, o que era um movimento, se tornou um monumento. Porque agora o judaísmo se tornou uma religião nas mãos do inimigo que passou a perseguir o próprio Messias. Então eles não estão adorando a Deus, estão adorando a si mesmos. Eles criaram um outro Deus. Quem? Eles mesmos.
Colocaram outros Messias no lugar do Messias. Colocaram outra palavra de Deus, que é a palavra escrita e a palavra encarnada, no lugar da palavra de Deus, porque eles liam o Antigo Testamento com os óculos do judaísmo. Nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus, ou servimos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus, no lugar de confiarmos na carne ou confiar em nós mesmos, ou o que estivermos fazendo por esforço próprio. É verdade que eu bem que poderia também confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, Paulo era a ponta de lança do judaísmo, o homem que atingiu o nível mais alto. Mas ele disse, se alguém pode confiar na carne, então está aqui minha reputação, meu histórico, meu currículo religioso. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Aqui começa a aparecer a cruz. A religião nos induz a procurar aquilo que é lucro para nós. Mas se você for seguir o caminho da cruz, você vai ter que considerar perder todas as coisas por causa daquilo que é o lucro maior, o que é o essencial, que é Cristo. Na verdade, considero tudo como perda. Tudo que os homens estavam lutando para ganhar, Paulo decidiu perder tudo. Para poder, ele diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi, quantas coisas Paulo perdeu? Todas as coisas. Então não espere receber algo que vai estar em conflito, em contradição com Cristo. Deus tem algo para nos dar, que já nos deu, que é o seu próprio Filho. E nele estão incutidas todas as coisas que Deus propôs a dar ao homem. Ele é a resposta de todas as coisas. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, o rabino top da época. Agora ele vai abandonar essa escola, esse discipulado, para seguir aquele carpinteiro que foi crucificado. Então você vê a interpretação da religião a Paulo. Que loucura, um homem poliglota, um líder, poderia ser tão bem sucedido em todas as coisas. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Muito cuidado se você estiver lamentando que perdeu algumas coisas. Você quer aprovação onde o nosso Senhor foi condenado, no mundo onde o Senhor foi condenado. Nossos amigos serão os amigos do Cordeiro. Ele foi perseguido pelos seus conterrâneos, ele não era bem visto pelos seus próprios irmãos, pelos seus parentes, na sua cidade, entre os seus e na sua pátria. Ele foi hostilizado e foi perseguido. No livro de Zacarias encontramos um diálogo bem interessante, né? Que feridas são essas nas suas mãos? São as feridas que eu fui ferido na casa do meu pai pelos meus irmãos. Quer dizer, está falando do martírio, do sofrimento do nosso Senhor pelos seus próprios parentes, ali no caso os judeus. E não foi assim com Paulo, quando ele abandonou tudo para seguir a Cristo. Quem passou a perseguir Paulo? Os próprios judeus, aqueles que louvavam a Paulo. Paulo está dizendo que perdeu todas as coisas e as considera como esterco para ganhar a Cristo e ser achado não no movimento, não numa religião, não em si mesmo, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição,
tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que você quer, irmão, irmã? Paulo diz, o que eu quero é conhecer a Cristo. E você, o que você quer? Você quer ficar bem com as pessoas? O que nosso coração anseia? Por que às vezes ficamos entristecidos com o nosso contexto? A carta aos Hebreus, capítulo 13, diz, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Às vezes o Senhor está nos tirando de um contexto religioso, mas não está nos levando para um outro contexto religioso, uma outra liderança, um outro ministério. Não, está nos levando ao seu Filho. Só que agora tem um preço a ser pago. Você vai levar o vitupério do nosso Senhor. Se quisermos uma vida fácil, ainda não fomos arrebatados. Nosso descanso não é aqui. O que eu quero é conhecer a Cristo. Esse deve ser o anelo do nosso coração. Então ele vai facilitar vários caminhos ou circunstâncias para podermos conhecer a Cristo. Porque tudo que ele nos tirar, ele vai nos dar ele mesmo como resposta. O poder da sua ressurreição vai nos dar uma vida de ressurreição. Lembra que a morte não pôde reter o nosso Senhor? Nada pôde reter o nosso Senhor, nem o mundo, nem a carne, nem o pecado, nem a morte, nem a religião, nem o diabo. Ele está mostrando que existe uma dádiva para aqueles que abrem mão de qualquer coisa para conhecer a Cristo. Conhecer o poder do mundo vindouro. Conhecer essa vida ressurreta, que ela nos capacita a viver uma vida vitoriosa apesar de todas as coisas. Faria muito bem lermos um pouco o livro dos Mártires, de George Fox, que conta a história dos nossos irmãos nos séculos, a partir do primeiro século, que foram perseguidos e martirizados. Mas que quando lhes perguntavam, você prefere negar essa vida de seguir a Cristo ou confessar Jesus como Senhor? E a gente te libera aí da perseguição, do martírio. Nega o Senhor. E ele, cheio do Espírito Santo, com o rosto brilhando como de anjo, sorriso no rosto, louvor nos seus lábios, eles preferiram adorar o Senhor. Eles não trocavam esse privilégio de ser perseguido e morrer com Cristo por glamour, contentamento, riqueza, coisa alguma que essa terra, esse mundo possa oferecer. Com Paulo foi assim. O homem que revolucionou o mundo, ele diz que considerava que Deus havia colocado os apóstolos como o último, como escória do mundo. Era diferente da prerrogativa de alguns que se pensam ser apóstolos hoje, né? Eles não estavam no topo para as igrejas servirem a eles, ou seguirem a eles. Não, eles estavam abaixo, como os alicerces de uma casa, escondidos, levando fardo, levando peso, e eles foram os pioneiros no martírio para abrir o caminho para aqueles que viriam depois. Como agradar a Deus? O que eu quero é conhecer a Cristo. Agora é interessante que esse conhecer, esse pensamento no grego, ele vai muito além de um conhecimento teológico, doutrinário. Está falando de um relacionamento profundo, de amor, de paixão, de anelo, de intimidade. Como aquilo que está lá no início de Gênesis, conheceu Adão, Eva e gerou um filho. É esse conhecimento que também aparece em Mateus 7. Quando o Senhor, Mateus 7, 21, né? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino, mas somente aqueles que fizeram a vontade do meu Pai. Naquele dia, muitos me dirão, mas Senhor, não profetizamos em seu nome? Não expulsamos demônios, não operamos milagres? Tudo isso é muito bom.
mas vocês fizeram na força de vocês mesmos. Os demônios saíram porque o nome do Senhor é poderoso. Mas eu não conheço vocês. Puxa, que sentença dura essa, né? É esse conhecer aqui que Paulo está falando, porque antes, Paulo conhecia a letra. Paulo conhecia de cabeça todo o Antigo Testamento. Até que no caminho de Damasco ele foi derrubado por aquela luz que era muito mais radiante que o sol de meio-dia. A gente não consegue olhar o sol de meio-dia com tranquilidade. O Senhor se revelou assim a Saulo, ele cai, e ouve aquela voz em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? É a primeira pergunta que ele faz, né? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitar contra os aguilhões. Desde o martírio de Estevão, o Senhor já estava falando ao coração de Saulo. Porque as roupas do Estevão, que morreu apedrejado, e quando morreu, ele disse que viu o céu aberto e o Filho do Homem em pé, quer dizer, estava sentado, agora ele ficou em pé para receber o mártir Estevão. Colocaram então as roupas de Estevão aos pés desse jovem que era Saulo. Então ali o Senhor já estava trabalhando no coração de Saulo. Mas ele foi resistindo. O Senhor fala: Saulo, você está como aquele gado novo no carro de boi, dando coice contra o seu Senhor. Dura coisa para você dar coice. E quanto mais coice você dá, o aguilhão da justiça, do evangelho, vai furar você. Eu sou Jesus. E agora Paulo está tendo essa visão dupla, né? Aquele que ele entendia ser o impostor, que era Jesus, ele é Senhor, porque quando Paulo fala: quem és tu, Senhor? A palavra Senhor ali no grego é Kyrios, que é o Senhor soberano. Ele é Deus e Filho de Deus. E eu fico imaginando Paulo fazendo uma releitura, o Espírito Santo trabalhando em Paulo, de interpretar todas as profecias, a palavra profética, as alegorias, as tipologias, os salmos. Ele agora está vendo que tudo aquilo se cumpre em Cristo e que Jesus é Deus. Imagine Paulo lembrando de Isaías 53. E Paulo agora está vendo que tudo que Isaías, o profeta, falou, e Davi nos seus salmos, se cumprir em Cristo. Por isso que ele vai falar na carta aos Efésios, capítulo 4, a verdade em Jesus. Quer dizer que Jesus é a chave hermenêutica, Jesus é a chave interpretativa de todo o Antigo Testamento. Tudo que estava na lei, nos salmos, nos profetas, tudo apontava para Cristo e se cumpriram em Cristo. Você imagina a cabeça de Paulo agora, nesse caminho de Damasco, quando ele cai. E aquele que ele tinha como impostor se torna o seu Senhor, e aquele que ele levava os santos a blasfemar, agora ele vai servir. E ele se torna o pregador, e outra coisa, ele se torna mestre dos gentios. E é ele que vai passar a interpretar a lei, porque quando ele creu no coração, quando ele creu no seu coração, se converteu ao Senhor Jesus Cristo, o véu da cegueira espiritual a partir da lei foi retirado. Ele vai falar disso em 2 Coríntios 3. Agora se torna tudo lúcido, tudo claro, limpo. E Paulo diz: puxa, eu tenho por perda todas as coisas. Eu não estou buscando mais nada. E ele se sente feliz em ser perseguido por causa desse nome, dessa pessoa, desse chamamento, desse caminho. Fala que quer conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e tomar parte nos seus sofrimentos. Irmãos, nós somos treinados desde pequeno para ser poupado de sofrimentos. E essa é uma forma errada de educar os nossos filhos, né? Às vezes não queremos que os nossos filhos sofram alguma coisa. Caiu um pouquinho, você já pega no colo. Aí vai fazer o ninar para... Não estou dizendo para você imputar sofrimento aos seus filhos. Também sou pai. Mas sim que nós estamos numa escola e que existe glória no sofrimento. Precisamos treinar os filhos para a vida real.
Mas se os nossos filhos são mimados a ponto de não poder sofrer nenhum sofrimento, coitadinho, nós estamos treinando eles para o reino. O T. Austin Sparks fala de um sofrimento dentro do sofrimento. Quando Paulo está falando em 2 Coríntios capítulo 1, que ele vai dizer: eu não quero, irmãos, que vocês ignorem os sofrimentos que padecemos na Ásia, ao ponto que desesperamos da própria vida, porque já havia em nós a sentença de morte. Paulo queria que os irmãos soubessem que havia sofrimento e que ele sofreu, que o Senhor também sofreu. E ele vai dizer nessa carta que todos que quiserem seguir ao Senhor vão padecer sofrimentos. Não seremos poupados do sofrimento. Todo ser humano vai sofrer. Seu filho vai sofrer, nós vamos sofrer. Por causa do pecado, em toda degradação. Nosso corpo está em processo. Paulo usa o termo na sua carta aos Coríntios, né? Que ainda que o homem exterior se corrompa, é um processo de se corromper. Uns tentam ficar magrinhos, os magrinhos tentam ganhar uns quilinhos, os cabelos vão ficando brancos, e vai doendo um bocado de lugar. Então você vê que o negócio, a cada ano que passa, é um amortecimento, né? Vão morrendo aos poucos, né? Né, Fê? Tá rindo aí, né? Mas, de qualquer forma, o mundo é um mundo de sofrimento. O mundo está em caos. Mas existe um sofrimento nobre, que é o sofrimento por causa de Cristo. Quando você decide servir e seguir o Senhor, vamos passar por sofrimentos que não têm lógica, não têm explicação. E se você tentar interpretar de maneira racional esse sofrimento, terá problema. Você só vai entender sofrimento a partir de Cristo. Então Paulo fala que ele queria ser conformado a Cristo, conhecer a Cristo e tomar parte nos seus sofrimentos. Já não é um sofrimento pela salvação, porque Jesus bradou da cruz: está consumado. Mas em Colossenses 1, 24, vamos olhar esse versículo aqui. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que falta ou o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor de seu corpo, que é a igreja. Você tem o sofrimento de Cristo na cruz e lá foi consumado pela obra da salvação, mas agora para a edificação do corpo de Cristo, Paulo está dizendo que se alegrava nos sofrimentos que ele estava passando pelos irmãos e preenchendo o que resta das aflições de Cristo. Não é aflição para a salvação. Você não pode realmente adicionar nada à obra da salvação. E seria uma heresia, inclusive, pensar ou pregar que você pode perder a sua salvação se você não fizer isso ou aquilo. Não, existe o aspecto do reino, das recompensas, mas a salvação não, está consumado. Alguém ontem me perguntou: Gerson, você acha que você pode perder a sua salvação? Ou nós podemos perder a salvação? Falou: olha, se dependesse de nós, que uma semana a gente já tinha perdido. Nem sei se daria uma semana. Mas a nossa salvação descansa na obra de Cristo na cruz. É pela fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, mas aqui Paulo está falando de um privilégio, de você cumprir o seu chamamento, e aí você vai ter um sofrimento, porque esse mundo é o opositor, é contrário ao plano de Deus em Cristo, e quando nós nos colocamos para seguir as pisadas do Cordeiro, do crucificado, nós também vamos padecer. Só que esse sofrimento, ele aperfeiçoa a nossa vida com Ele, a nossa maturidade. Ele aperfeiçoa a obra de Cristo em nós, não no sentido de salvação, mas de maturidade. Como Paulo falou aos Filipenses, né? No capítulo 1, versículo 6.
Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então existe essa obra maravilhosa de aperfeiçoamento, de completar essa maturidade em Cristo. Nós somos chamados. E essa glória que Deus espera por meio de nós é a manifestação de Cristo em nós. Como ele diz aos Colossenses, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora todas as coisas estão cooperando, como está em Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados conforme o seu propósito. E o seu propósito é nos conformar à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, que consciência de Paulo maravilhosa, dessa obra poderosa de Deus em nós e nos conformar à imagem do seu Filho. Por isso que Paulo está dizendo que ele tinha por perda todas as coisas e ele considerava tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Nós podemos conhecer muitas coisas, mas existe isso que ele chama de sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Você imagine um homem que já tem tudo dentro de si, e não apenas no que diz respeito à lei de Moisés ou o contexto do Antigo Testamento. Paulo entendia de filosofia da época, de poesia, ele entendia de filosofia, ele discutia com os filósofos, era um grande erudito. Mas Paulo está dizendo que existe essa sublimidade do conhecimento que está acima de tudo isso. E é por causa de tudo, é por causa desse conhecimento que tudo isso subsiste. Se você tem uma mente boa, uma memória excelente, uma habilidade excelente, não enterre muito na ciência desse mundo. Porque tudo isso é como um trampolim para você saltar para conhecer o Logos, o verdadeiro conhecimento de Deus. Considerou tudo como perda para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Verso 10, o que quer é conhecer a Cristo. Esse deveria ser o anelo do nosso coração. Que pena se você pensar, o que eu quero é ficar bem, é ficar em paz, é viver uma vida próspera, encontrar uns irmãos que não têm problema, coitado. Né, Ariana? Não é isso, irmãos. Isso é uma ilusão. Deus vai nos colocar no contexto certo para essa obra ser aperfeiçoada. É claro que o Senhor, como disse Davi, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou o Senhor é meu pastor, Ele não tem me faltado em nada, Ele vai suprir você em tudo que Ele te tirar. E diz, Ele me guia aos pastos verdejantes. Se você quer andar na vontade de Deus, a vontade de Deus é apontada pelos pastos verdejantes, que é a palavra de Deus, caminho onde você encontre a palavra como ela é, sem distorção, sem pretexto. Aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, por amor de quem? Hã? De um outro nome? Não, fuja de qualquer ambiente onde tem um outro nome que está reivindicando alguma posição, alguma fidelidade. Não, por amor ao seu nome. Então são sinais e princípios de que estamos trilhando o caminho da vontade de Deus. Mas Paulo diz, o que eu quero é conhecer Cristo. Poxa, o Senhor já apareceu para ele, já falou com ele. Depois Paulo é aquele homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele conhecia Cristo, mas Paulo está falando de plenitude. É esse conhecimento que nunca vai se atingir o seu fim, senão ele deixaria de ser Deus, né? É algo muito mais profundo. O que eu quero é conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos. Um dos problemas que temos hoje no
contexto geral da igreja, é que ouvimos um certo tipo de evangelho que nos educa, nos empurra a fugir do sofrimento. Não que você vai buscar sofrimento, não é um masoquismo, não é imputar sofrimento ao outro nem a si mesmo, mas é uma obediência ao chamamento para seguir a Cristo, que, se tiver que passar por sofrimento, nós entenderemos que isso é um privilégio. Então Paulo está buscando isso, tomar parte nos seus sofrimentos, porque ele diz que ele sofria por causa dos santos, para completar os sofrimentos de Cristo, as aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Como que a igreja vai amadurecer se nós insistirmos em sermos bebês? E nós não poderemos ser usados por Deus para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, ou que o Senhor queira trazer até nós. Porque nós estamos, se estivermos centrados em nós mesmos, estamos preocupados conosco mesmo, fazendo beicinho, sem nenhum sacrifício pela causa de Cristo. Me entende como? Então existe um sofrimento, como dizia Sparks, dentro do sofrimento, que é o sofrimento segundo Cristo. E esse sofrimento produz recompensa, produz galardão. E me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, ou o privilégio de uma ressurreição que nos empurra a um prêmio, porque todos vão ressuscitar. É um caminho que não temos que lutar para ter coisas, para segurar coisas. É ter filhos, mas não para nós, é ter filhos para a glória de Deus. É casar e viver a vida do lar para a glória de Deus. É educar filhos para a glória de Deus. É ter todas as coisas para a glória de Deus. É treinar os nossos jovens para ser os melhores na sociedade, mas sem estar preso à sociedade. Entender o seu trabalho, o seu campo profissional como um campo missionário. Mas ele vai dizer, não que eu já tenha alcançado, verso 12, ou recebido isso, ou obtido a perfeição, porém, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Você está vendo que Paulo está sempre prosseguindo, ele não quer voltar para trás. Eu prossigo para conquistar, ele tem uma meta, conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Você sabe por que você foi conquistado? Que pode ser que ouvimos de maneira superficial o Evangelho e achamos que fomos conquistados para ser salvos, para ir para o céu, tocar harpa lá com os anjos. E não é isso. Fomos conquistados para Ele, para essa pessoa, para esse conhecimento, para sermos transformados à sua imagem e reinarmos com Ele. E quando vemos a excelência desse chamamento, nós prosseguimos, um passo após o outro, em obediência ao Senhor. E aí vamos ter que ter muito cuidado com o maior inimigo que nós vamos encontrar no meio do caminho. Não é o diabo, nem o mundo, nem os pecados, nem o pecado. Paulo vai dizer aqui, a carne, ou nós mesmos. Quando você estiver sozinho, você está muito mal acompanhado. Se torna um advogado de si mesmo. E fica lamuriando os sentimentos, ai, pobrezinho, eu não merecia. E na verdade o Senhor está nos chamando a um grande privilégio de trilhar o caminho por Ele, com Ele, e às vezes em coisas mínimas que Ele faz, ou mesmo coisa profunda, a gente tem essa comiseração de achar que agora acabou, é o meu fim. Isso é muito complicado. É um impostor que habita em nós, como dizia Branham Manning. Tem que ter muito cuidado com isso. Mas graças a Deus, né?
Versículo 13, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O que Paulo fazia? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Poxa, você vai esquecer do judaísmo, do glamour de Jerusalém? Vem cá, você vai esquecer de Gamaliel? Você vai esquecer de todo aquele ninho que você habitava ali sendo, né, bajulado desde a sua infância? É isso mesmo. Toda essa credencial que Paulo colocou ali logo no começo, Paulo esqueceu de tudo. Porque isso poderia se tornar um laço para os pés de Paulo e impedir ele prosseguir. E esqueceu também dos seus equívocos, dos seus erros. Claro que ele vai aplicar isso na obra do Senhor, já já ele vai falar. Mas Paulo não era alguém que vivia no passado. E isso é um problema muito sério. Claro que temos história, mas você não pode viver no porão da sua alma ruminando as suas dores do passado. Isso vai te deprimir. E nem tentar concorrer com Steve Spielberg, sofrendo por um futuro que nem chegou, mas a cabeça está ali. Será que terei outro filho? Mas e o anticristo? E a tribulação? E se eu ficar desempregado? A ver, nossa cabeça está assim, né? Parecemos aqueles espias que foram ver a terra de Canaã. Temos mais fé na desgraça vendo os gigantes do que nas promessas de Deus. Então nós vamos falar muito mal da terra. Não vamos lá não. Por quê? Tem uns gigantes lá que vão nos devorar como gafanhotos, vão pisar em nós. Aí você vê mais as dificuldades e exalta. É interessante que quanto mais você põe os olhos nos problemas, parece que eles se multiplicam mais, né? No lugar da gente colocar a nossa esperança, expectativa no Senhor, em suas promessas, em sua fidelidade. Não é ser inconsequente, não é disso que estou falando. Mas estou falando de uma vida de fé na soberania do Senhor, de que se Ele tiver uma vontade clara para nós por causa do Evangelho, nós temos confiança que nada nos faltará. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Tem coisa que você tem que esquecer. E se lembrar de algo, isso tem que te empurrar para frente. O diabo é muito bom para trabalhar nesses dois campos para destruir a fé do cristão. Parece que o John Piper dizia que o diabo come a fé dos cristãos no café da manhã. Ou seja, ele vai ministrando essas incertezas, essas dúvidas, e os cristãos tiram os olhos da palavra de Deus e colocam os olhos nas circunstâncias em si, quando vê eles perderam a fé. O inimigo fica fortalecido. Avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O alvo não é você, seu contentamento, sua vidinha. Não. Prossigo para o alvo. Qual alvo, Paulo? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está olhando lá para frente. Seu chamamento em Cristo. Esse prêmio. E por causa disso, Paulo então estava disposto a abrir mão de tudo, a começar a abrir mão de si mesmo. Às vezes nos desprendemos de algumas coisas, mas desprender de si mesmo provavelmente seja o último inimigo a ser vencido em relação a nós mesmos, né? Claro que o último no pensamento geral é a morte. Mas quando você lê a história dos nossos irmãos no passado, especialmente a Madame Guyon, e os místicos, os pais da espiritualidade, e os mais contemporâneos, como a W. Tozer, Watchman Nee, Stephen Cow e tantos outros que entenderam essa mensagem da cruz, esse caminho da cruz. Como que Deus tem que trabalhar profundamente em nós para nos desprender de nós mesmos. Às vezes pensamos, eu amo tanto meu marido, amo tanto a minha esposa, amo tanto minha filha, eu não sei o que será de mim sem ele ou sem ela. Na verdade, você ama é você.
E às vezes a maneira de ter o cônjuge, ou o filho, ou a filha, ou as coisas, é para alentar o nosso ego. Imagine se você orasse: Senhor, levante missionário, levante obreiro, envie irmãos lá para aquele país, e Deus ouvisse a sua oração. Fala: tá bom, minha filha, posso enviar seu filho? Posso treinar sua filha? Posso enviar seu marido? Não, pera, Senhor, aí também não. Eu falo: mas... Então, o Senhor testa, às vezes, nossa fidelidade, apontando o dedo ali no nosso coração, ainda que a nossa oração seja sincera, mas muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida que, se deixar, nós vamos, inclusive, tornar Deus escravo das nossas fantasias. Quem não queria ter Deus como o gênio da lâmpada de Aladim, que você esfrega ali pela oração, aí aparece: ai, minha linda, minha princesa, meu príncipe, faça 3 pedidos. Já viu o gênio da lâmpada de Aladim? A gente pensa que o evangelho é isso, e não é isso aí. Todos nós que somos perfeitos ou maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Ou seja, se você não entender e está vendo as coisas de forma diferente, se o seu coração é sincero com o Senhor, Ele vai revelar para vocês o sentido real das coisas por meio de Cristo. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aquela luz que temos, venhamos praticar. Irmãos, sejam meus imitadores e observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado para vocês. Que ousadia de Paulo, né? Aos Coríntios ele vai dizer: sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo. Que bom se os irmãos que nos lideram, que estão à nossa frente, também fossem assim. E tomara que sejam assim. Vocês podem ser meus imitadores e observar a maneira que nós vivemos, ou nosso exemplo diante de vocês. Para a gente ter referência. Que às vezes escutamos assim: olha, não olhe para nós não, olhe para Jesus. Não é isso que Paulo está dizendo, não. Ele está dizendo que os nossos pastores, aqueles irmãos, eles têm que ser o nosso exemplo. E isso é um teste se eles também estão no caminho que é o próprio Cristo. Como viveu Cristo? Ele reteve alguma coisa? Ele negociou para a sua reputação? Ele lutou por autoridade? Ele buscou aprovação humana? Ele trabalhou na expectativa de ter algum recurso financeiro dos irmãos? Não. Ao contrário, ele abriu mão da sua glória. Ele começa abrindo mão. Ele não teve nada nessa terra. O barco não era dele, a casa não era dele, nada era dele. Nem a cruz que ele morreu era dele, era nossa. Então Paulo vai dizer: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Não é que os irmãos que servem não podem ter nada, não é disso que estamos falando. Mas ele está falando desse estilo de vida que glorifica a Deus, com uma sã consciência de que não está imputando ou infringindo nada sobre os irmãos que não comprometa o Evangelho. É para a glória de Deus. Pois muitos andam entre nós, estão se infiltrando, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando. O que, Paulo? Eles são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles são eles mesmos. O ventre. E a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar. Ou seja, estão fazendo coisas em contradição ao Evangelho, mas aí está a glória deles. Visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está... Onde está a nossa pátria? Nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, que capítulo tão maravilhoso.
O chamado tão maravilhoso, o chamado para conhecermos a Cristo. E quando começamos a conhecê-lo, descobriremos que o conhecimento ou a sublimidade do conhecimento de Cristo é incomparavelmente maior do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. E quanto mais o conhecemos, também nos entristeceremos, porque demoramos tanto tempo para falar sim. Perdemos tanto tempo com coisas fúteis que nos roubaram o tempo de estar aos pés do Senhor. George Miller leu a Bíblia 200 vezes. Na sua velhice, perguntaram para ele se ele tivesse um pouco mais de tempo, o que ele gostaria de fazer. Eu gostaria de ter mais tempo para ler a Bíblia. Uau! Que coisa tremenda, né? O Senhor nos deu tantas coisas. E hoje esse mundo nos distrai, podemos ser distraídos de diferentes formas. Conversava com os irmãos em Manaus por esses dias, semana passada. Inclusive enviaram saudações para nós aqui, para vocês. E eu falei de alguns mártires, né? E uma delas foi Blandina, uma jovem, lá pelo 2º século, francesa. E quando eles estavam presos, ela era pastora dos irmãos no sentido de encorajar, de cuidar. E alguns deles eram lançados à arena para os leões, ou para os touros, ou os gladiadores, ou os soldados. Mas quando chamava alguém que queria ir pelo Senhor, falava, deixa eu ir na frente, deixa eu ir dessa vez, porque eles entendiam que era a glória de você ser um mártir pelo Senhor. E quando chegou a vez dessa jovem Blandina, ela foi atropelada por touros, recebeu cabeçada e não morreu. E os soldados ficaram abismados com aquilo. Então jogaram um portão de ferro sobre ela. Ela não morreu. Até que veio um soldado com uma espada. Era uma jovem. Quando olhou para ela, seu rosto reluzente, e ela diz, cumpre a sua responsabilidade. Ela viveu assim essa vida intensa. Policarpo morreu queimado numa fogueira. Paulo foi decapitado por Nero. Aí imagina naquele dia, quando nós estivermos com eles. Porque o livro de Hebreus diz que eles estão nos esperando. Vamos ser aperfeiçoados juntos. Imagina a Blandina sentar na mesa com você, perto de Abraão, Isaac, Jacó, os mártires. Oi, fulano, oi, tudo bem? Tudo bem. A gente tem muito desejo, aí chama as suas amigas, mártires, de saber como é que vocês viveram o Evangelho na última geração, antes do retorno do Senhor. Conta como é que vocês viveram a vida de vocês. O que nós vamos contar, hein? Tinha um shopping lá perto de casa, sabe? Dava no meio da semana, a gente já estava coçando, a gente não via a hora. Você conhece a bolsa daquela marca? Ou já viu aquele filme? Como é que vai? O que nós vamos contar para esse pessoal? Porque quando a gente lê as histórias de cristãos perseguidos, não só naquele tempo, mas hoje, e alguns vieram para o Ocidente, em países democráticos, como o nosso, ou os Estados Unidos, ou a Europa, eles preferiram voltar para os seus países onde havia perseguição. Porque eles receavam que eles perdessem essa chama, esse fogo do amor e paixão por Cristo, no meio de uma vida de contentamento. O Evangelho sempre se multiplicou e prosperou no meio da tribulação. Mas olha o que acontece com a Europa hoje. Em muitos lugares, onde foram berços de grandes avivamentos, hoje você tem uma cultura cristã, mas é um cristianismo cultural. Não tem mais avivamento. Onde foram os grandes centros de pregação do Evangelho, se tornaram boates, cinemas, bares, casas noturnas, de maneira que o materialismo domina. Uma vez minha sobrinha, que vive na Alemanha, ainda estava em São Paulo, ela falou assim, tio, o senhor concordaria de vir na Alemanha celebrar meu casamento?
Falei, poxa, seria uma grande honra. E fui orar. Não passou uma semana ou duas, tio, não vai dar aquilo que eu falei para o senhor. O que aconteceu? Não é que aqui os templos é diferente do que a gente vivia, que quando morávamos no Rio, a gente passava um dia inteiro junto numa chácara grande e começávamos a compartilhar a palavra e parava na hora do almoço. Então era normal, 1 hora, 2, 3, interagindo com pergunta, com comunhão, com mutualidade. E depois almoçava, descansava e voltava de novo. Não era só tomar banho de piscina não, viu, gente? A gente tinha uma imersão na palavra. É muito bom tudo que estamos vivendo hoje, né? E a Frotia aqui, o máximo é 15 minutos, 7 minutos. E não só isso. Nós temos guardas e os pastores dos templos, eles são assalariados pelo governo. Ou seja, as contribuições, os dízimos e ofertas entram para o cofre do governo, o governo administra, eles são funcionários do Estado, então existe um saláriozinho ali que eles recebem, porém eles estão debaixo de supervisão. Dependendo do que pregar, acabou. Então, também não é, digamos assim, reconhecido qualquer movimento por missionários estrangeiros que não ingressar no país por meio desse caminho, que é um alinhamento com o Estado. Temos ainda sobrinhas lá na Alemanha e na Irlanda. E às vezes a gente conversa assim. Uma vez eu falei com uma delas, eu sempre falo com elas, né? Mas tem uma que é mais agarradinha, que ajudamos a criar. Como é que você está, filha? Hoje eu estou com medo. O que aconteceu? Eu estou na Inglaterra nesse momento, tio. Tem uns 5 a 7 homens andando perto de mim. Não estão falando inglês, nem alemão, nem nada. Estão falando árabe. E aqui, se surgir aqui um motim, uma convulsão social, qualquer... Eu acho que vai ter problema a polícia e o governo, porque tem mais árabes em muitos lugares da cidade do que o povo nativo. E eu lembrei quando vi o Christian Shane na década de, sei lá, 94, 95, esses anos aí, eu participava das conferências de treinamento, ele falava da primavera árabe, quando o movimento árabe, eles tinham essa concepção de que tinha que conquistar o mundo ocidental. Então você pega um casal aí de 20 anos, por exemplo, eles são enviados para o Ocidente e eles ali reproduzem, se possível, 12 filhos. Se tiver só 5, será uma tristeza. As mulheres se sentem assim debaixo de maldição. Você imagina 2 filhos, então eu tenho até vergonha de dizer que é mãe. Porque eles têm uma missão que é povoar o Ocidente. E eles tinham aí tantos anos para gerar tantos filhos e criar com essa cultura de globalização árabe. Não estou dizendo que todo problema dos árabes, ou os árabes têm esse tipo de problema, mas existe um movimento terrorista, de fato, com essa consciência, e eles são treinados desde pequeno para isso. Mas porque tem um senso de missão. Então as mães e os pais treinavam seus filhos já com 1, 2, 3 aninhos para cumprir essa missão no futuro. Agora você imagine, né? Viver uma heresia como se fosse verdade. E imagine os cristãos ter a verdade do Evangelho, mas viver como se não fosse verdade. Então essa coisa açucarada. E se a gente não cuidar, nós temos um mundo que vai educar os nossos filhos com uma ideologia que não é judaico-cristã. São outros valores. E aí vem essa missão dos pais educar os seus filhos. Voltar a educar os seus filhos para que as sementes dessa ideologia anticristã não sejam semeadas justamente no período mais fértil da vida de um filho, que é do seu desmame até aí talvez seus 10, 12 anos. Mas é muito duro hoje quando nós encontramos pais orando, pedindo oração pelos seus filhos, sendo que, na verdade, eles entregaram os seus filhos a Moloque quando eles eram pequenininhos. Em nome de um salário, de um dinheirinho, você terceiriza a responsabilidade de pai e de mãe. Não que nós não podemos trabalhar, as mulheres não possam trabalhar. Eu estou falando de uma visão missionária, de reino, e que estamos numa batalha. E que a grande responsabilidade dos pais é educar os seus filhos. E isso não tem dinheiro nenhum que vale a pena
quanto vale a alma do seu filho e da sua filha? Então, quando Paulo está falando desse texto, nós podemos aplicar ele em várias coisas. Existe essa missão, essa vocação em Cristo, esse chamamento celestial, e que nós não devemos estar presos em nada nesse mundo. Devemos realmente procurar viver e trabalhar como se hoje fosse o último dia de nossas vidas. Se você partisse hoje, se eu partir hoje, tomara que não venhamos lamentar, puxa, eu deveria ter feito aquilo, ter feito isso, eu não fiz. Às vezes eu tenho um pouquinho de dor, eu deveria ter lido mais aquela história, mais aquilo outro. Parece que eu perdi um pouquinho do meu tempo. Eu estava no Paraguai e aí conversando com uma família que pratica o homeschooling, e os jovens sempre tiram as melhores notas na sociedade, lá na sua cidade e na sua região. Os meninos são... E aí estava falando sobre a história, né, no período de Primeira e Segunda Guerra Mundial. Foi muito bom e eu fiquei surpreso. O nível de conhecimento, menino aí de 12, 13, 15 anos é fantástico. Mas às vezes tem essa sensação, nós poderíamos ter um nível de educação um pouco mais excelente, né? Tanto os mais velhos, os jovens e as crianças, nós poderíamos nos ajudar, como criar meios de nos ajudar mutuamente. Se vamos ser profissionais, que sejamos os melhores que a sociedade possa conhecer. Mas tudo isso como um meio de, como faziam os puritanos, né? Glorificar a Cristo. Que o Senhor nos ajude. É um tempo de muita adversidade que nós estamos vivendo. Mas não nos enganemos achando que agora é pior do que aquela época, na outrora, de jeito nenhum. Pelo contrário, lá tinha perseguição física do próprio governo, do Estado. Hoje ainda estamos num tempo de tranquilidade, mas eu me preocupo muito mais com esse tempo. Muito mais. Porque quando disserem que a paz e segurança lhes sobrevirão repentina destruição. Essa paz pode ser uma falsa paz global. Então precisamos ser despertados, avivados e sermos treinados para dias piores. Certa vez alguém perguntou, se acabar o combustível hoje e a eletricidade, como é que viveríamos? É uma pergunta interessante que deveríamos considerar, né? Até como igreja, né? Eu, em 97, estava na Colômbia por 2 meses, aí passei numa região e ganhei uma apostila. Como preparar uma igreja para viver de forma subterrânea. Falei, nossa. Aí cheguei no outro lado da Colômbia, ganhei o mesmo, sem que os irmãos se falassem. Falei, acho que o senhor está querendo falar alguma coisa comigo. Como preparar a igreja para viver em tempos de dificuldades mesmo, né? Conversando com a família esses dias que está vivendo uma depressão, uma criança e tal. Essa criança já viu galinha? Já, na televisão. A galinha pintadinha. Não, galinha, já correu atrás de galinha? Não. Falei, quando chove, ela entra na chuva, ela se rola na lama, na grama. Que isso, irmão? Falei, minhas filhas foram criadas assim, por isso que quase não ficava doente, né? E eu dava de tudo para as crianças comer desde pequeno. Falei, minha filha, o que você prefere? Injeção, vacina, agulha ou comer? Não, eu prefiro comer. Eu falei, então come porque você vai ficar saudável e é melhor do que estar lá. E quando caía, eu não levantava minhas meninas não, sabe? Falei, bem, caiu. Eu falei, rachou a cabeça, sangrou não. Então, não pega não, põe no colo não. Uma vez tive que ter um pega com a minha sogra, porque ela botava a criança no colo, depois a sogra ia embora e a criança só queria dormir quando pegasse no colo. Eu falei, minha sogra, está fazendo um desserviço, né? Pode pegar no colo, mas mimar demais assim não, né? Então, assim, precisamos acordar para o mundo real que a gente está vivendo. Existe muita dor e sofrimento, perseguição. Hoje existe, em média, 50 países onde existe uma vida entre cristãos de muito sofrimento, perseguição e martírio. E a gente está muito iludido vendo só Netflix e esses canais
que são braços de ideologia, sabe? Precisamos ter muito cuidado com isso. É um tempo difícil que a gente está vivendo. Seria muito bom a gente ensinar hoje assim, culinária, como plantar horta, e preparar as crianças assim. Lá em casa, a gente tinha um quintal em Minas Gerais, e as meninas cresceram assim, vamos plantar alface. O chuchu não precisava plantar, que aquilo lá pega, se der uma vez, vira uma praga aquilo, né? Tem que dar para os vizinhos balde de chuchu. Mas como você ter, digamos, se você puder hoje ter um pedacinho, nem que seja lá no seu quintal, no Japão e na China eles fazem isso dentro do apartamento. Como você cultivar hortaliças, mesmo em pequenos vasos que você possa plantar. Como a gente poderia sobreviver sem energia, sem combustível, sem depender de mercado? Se entrasse assim uns 6 meses, assim, inclusive, que problema teria se nós somos apenas congregacionais, né? Se a gente se acostumar apenas em reunir em grandes lugares, ouvir grandes mestres. Porque quando nós olhamos o princípio da vida da igreja, não era assim. Eles tinham as reuniões públicas em Jerusalém e partiam o pão de casa em casa e eles cuidavam uns dos outros. Era uma igreja descentralizada dos apóstolos, descentralizada de uma grande congregação. Porque também romperam tempos de adversidades, né? Mas até o nosso estilo de igreja, de vida de igreja, precisa ser repensado. Mas estamos vivendo esse tempo que temos que nos amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, fazer o melhor que pudermos, mas de alguma forma gerar essa expectativa de que as irmãs sejam como Blandina, Perpétua e tantas outras na história da igreja, e os homens também. Não eram gigantes, eram simplesmente cristãos normais, que amavam o Senhor, amavam a igreja e queriam servir a Deus de forma intensa, e por isso eles foram os vencedores na época que eles viviam. Não estarmos absolutamente presos a nada. Quando eu era bem jovem e comecei na carreira do Evangelho, um dos obreiros que gostava muito dos índios, gostava muito de Mato Grosso, ia para o meio da mata servir o Senhor, ele tinha um livro na casa dele chamado Onde Não Há Médicos. Eu falei, meu Deus. E o livro ensinava muita coisa, como você cuidar de pessoas onde você não pode recorrer a um médico formado, né? A medicina, né? E até hoje são coisas que se praticam, que a própria medicina atesta que esse é o caminho. De várias coisas que você pode improvisar por meio da natureza, daquilo que Deus fez, que você pode servir e salvar a vida das pessoas, né? Então, assim, às vezes somos refém de um sistema que nos deixou assim tão impotentes, né, tão passivo, que é tudo tão tecnológico, né, tão sistemático, que se faltar o cartão de crédito e faltar o dinheiro, o que será de nós, né? Então que o Senhor nos ajude a gente pelo menos ter um pouco de sanidade, de repensar um mundo fora dessa caixinha globalizada, de como poderemos honrar a Cristo se vier um tempo de perseguição, de tribulação, de luta, de dor. Como vamos poder sobreviver como igreja, como pai, mãe, filhos? No mínimo, muitos seus filhos não. Treine para serem guerreiros. Eu gosto quando os pais põem filme de dragão, de dinossauro, os filmes épicos, porque você desperta. Meu filho, você tem que ser macho, você não é uma florzinha, você tem que ser homem, proteja a sua irmã, lembra da sua mãe se ela ficar mais velha. Porque mesmo que não aconteça nada, uma tragédia assim terrível, mas esse mundo aí, você vai encontrar muitos dinossauros e dragões aí todos os dias para você superar e vencer. Leia os clássicos da literatura. Volte a dar os bons livros, a educação clássica cristã, porque isso vai despertar o senso de pensamento, de leitura, de imaginação, de decisão. Porque hoje o mundo treina os homens para ser florzinhas e há uma inversão de valores em todas as coisas. E nós sabemos que esse é um caminho muito perigoso. Que Deus nos ajude. Desculpa estar falando essas coisas assim, mas eu sou da capital do Rio de Janeiro, nasci do lado do Maracanã, estava à frente da obra de Deus numa cidade
que aonde eu apontava o dedo era mar, que é a região dos lagos. Não sei se alguém aqui teve o privilégio de conhecer Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo. Conhece, Davi? Então, e o Senhor falou, vou te colocar no verdadeiro seminário, que eu tinha entrado num seminário de tantas matérias na área da teologia, e eu fui enviado para um campo onde era uma vida nativa como índios. E ali eram tantos quilômetros a pé, dependendo só do campo. Não tinha luz, não tinha nada. Então, para mim, foi uma escola maravilhosa. E deu muito fruto e está dando fruto até hoje, em pleno século XX, né? Mas eu vi a grande dificuldade quando encontrava irmãos que iam caminhar conosco. Não conseguia nem dormir, né? Porque no lugar onde eu fiquei, quando me receberam como filho, eles pintaram a cozinha de estrume de vaca e a sala também. Aquele cheiro maravilhoso. E falaram, agora você é recebido como um dos nossos. O colchão era de capim, você acordava, tinha um porco embaixo da cama, você abria a janela, um cavalo metia a cabeça dentro da janela. Olha, tem muitas aventuras, né? Cobras, onças e tudo mais que a gente puder imaginar. Como você sobreviver. E alguns filmes são proféticos hoje, né? Você encontra filmes aí de ficção que, às vezes eu penso que os filmes são simplesmente prelúdios de dias que virão, que não estão muito distantes de nós. Porque tem sido assim, né? Literatura, música e literatura promoveram a elevação ou a degradação de uma sociedade, né? Então hoje temos esse desafio diante de nós. Tem muita coisa que a gente está vendo e fala, nossa, pois é, meu filho, mas pode ser que isso aqui não demore muito para acontecer. Põe a barba de molho, né? Mas bendito seja o Senhor que acima e muito acima de tudo isso, Ele reina. Nós não temos que ter medo de nada, a não ser de nós mesmos e do pecado. Precisamos, como disse Paulo, confiar, ele fala muito disso, do poder do Espírito Santo, da graça de Deus, da sabedoria de Deus, que no meio da adversidade é Ele que nos capacita para a gente enfrentar qualquer tipo de situação. Ele não nos deixará desamparados. Hoje, do jeito que a gente está, não dura uma semana. Se durar 3 dias. Mas Ele é poderoso para nos revestir de poder e operar milagres. Ele arrebatou Filipe, né? E levou ele para outro lugar. Quando foram empurrar Jesus de um pináculo, ele simplesmente passou no meio deles e ninguém viu. Como foi com Paulo, que foi apedrejado até a morte? Acharam que ele morreu, pararam de apedrejar, daqui a pouco ele levanta e volta a pregar o evangelho. É o poder da vida ressurreta. Então, o Senhor sabe. Tem tantas histórias de tantos missionários. Faz muito bem vocês lerem biografias, especialmente os jovens. Dê biografia, dê história para os jovens ler e pede para fazer um resumo depois. Se não tiver bom, pede para ler o livro de novo. Isso faz bem, tem uma mente muito boa. E nós vamos crescer cheio de fé, de esperança, de graça e de desejo profundo de amar e servir o Senhor até que Ele volte. Deus nos abençoe. Mas lembre-se, tenho por perda todas as coisas. Tenha as coisas. Seja o melhor profissional, ganhe dinheiro, construa casas, conquiste o máximo que você puder, mas não deixe essas coisas entrar no seu coração. Pode virar um laço. Tenha essas coisas para que Ele seja glorificado e possamos estar dispostos também a abrir mão de todas as coisas para poder conhecer a Cristo. Que o Senhor nos ajude. Vamos dar graças a Deus e orar. E aí, quem quiser, se desejar a gente compartilhar um pouquinho, ou falar suas impressões, nos ajudar, fique à vontade. Quem quiser orar, vamos orar. Em nome de Jesus.